Olá, começa agora o Ciência Notícia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa que aborda assuntos do meio científico. Estamos hoje lançando esta ideia de trabalhar com um programa exclusivamente que vai tratar de assuntos científicos. A nossa pauta de hoje é o que pode acontecer com os cortes de verbas no setor. O nosso assunto é exatamente sobre a situação da ciência brasileira. Vamos discutir com os nossos convidados, os pró-reitores da UDESC, da UFSC e do IFSC. Convidamos o pró-reitor de pesquisa da UFSC, Sebastião Roberto Soares, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UDESC, Antônio Carlos Vargas Santana, e também o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFSC, Clodoaldo Machado. Professores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, boa noite. Obrigado. Bom, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que cada um fizesse uma rápida introdução, mas bem rápida mesmo, sobre a questão da ciência, os assuntos que envolvem a ciência e os setores de cada um. Começando aqui pelo o mais antigo, pode ser aqui pelo... Então vamos lá, professor Clodoaldo. Né? Ok. Obrigado, Valdo, obrigado pelo convite, né? A chance de a gente estar aqui no programa, em conjunto com Sebastião e Antônio, representando nossas instituições de ensino, pesquisa e extensão, e nesse momento podendo falar um pouco da ciência no Brasil e da pesquisa. Eu ocupo o cargo de pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal de Santa Catarina, uma instituição que tem sua fundação ainda como escola de artífices, né? Mais que secular, mas que a partir de 2008, com a criação da instituição da Rede Federal de Institutos Federais, nós passamos a fazer parte dessa rede, então. 2008 foi a 2008, estamos completando 9 anos nesse programa de expansão. Até 2008 nós estávamos em 3 cidades de Santa Catarina, com 3 campos. Hoje nós já temos 22 campos em 20 cidades do estado. E com a reitoria localizada aqui na capital. Então é essa pró-reitoria que trata da pesquisa pós-inovação que eu estou à frente nesse mandato. Né? Professor, que é o pró-reitor da UDESC, né? Da pesquisa e pós-graduação. Pesquisa e pós-graduação. Eu queria que o senhor também analisasse. Boa noite, né? Um prazer naturalmente estar aqui. A UDESC ela tem 12 campos hoje, né? Fora os polos de ensino à distância. E eu respondo atualmente, desde o ano passado, na gestão do professor Marcos Tomasi, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E, de fato, é muito difícil, né, se pensar a pós-graduação sem a pesquisa. Não há nenhum sentido nisso. Portanto, tentamos, de alguma forma, com ações que possam ser conjuntas, tentar minimizar, muitas vezes, os impactos que os cortes e a situação difícil pela qual o país e o Estado possam causar nesse tipo de atividade, né? É sempre importante destacar que pesquisa ela não é despesa, pesquisa é um investimento, né? E como todo investimento tem suas particularidades. E 2 que eu sempre destaco é que a pesquisa ela não é um investimento barato e ela não é um investimento de curto prazo, né? Então é preciso realmente uma ação continuada, né? E um planejamento consistente para que a gente possa, dentro da universidade, desenvolver as atividades de pesquisa dentro dos limites que nós temos e tentando justamente ampliar e obter o máximo de resultado possível. Bom, e para fechar com o professor Sebastião, que é o pró-reitor da casa, né, de pesquisa, também a sua palavra aí sobre um rápido resumo aí, para a gente começar aqui a nossa conversa já no tema previsto. Né? Bom, a UFSC ela tem uma pró-reitoria especificamente que trata das questões associadas à pesquisa. A nossa universidade hoje, ela está entre uma das maiores universidades do Brasil e atualmente a UFSC conta com 5 campi. O campus sede aqui da cidade de Florianópolis, Araranguá, Joinville, Blumenau e Curitibanos. Hoje a instituição UFSC ela conta aí com aproximadamente 50 mil pessoas que compõem o seu quadro, vamos dizer, entre alunos, professores, técnicos. Então, isso demonstra o tamanho desta nossa instituição. Falando em pesquisa propriamente dito, não se pode pensar numa universidade sem geração de conhecimento.
e a geração de conhecimento ela está intimamente ligada à pesquisa. Não podemos falar em novos conhecimentos se nós não tivermos ações de pesquisa. Então, uma instituição ela é forte quando, mais do que transmitir conhecimento, ela também tem a capacidade de gerar novos conhecimentos. E essa é a função das atividades de pesquisa de uma instituição. Muito bem, olha, vamos então agora dar sequência ao programa, uma rápida apresentação de cada setor, de cada pró-reitor. Eu queria entrar exatamente falando desta situação e vamos trabalhar mesmo com o factual. Neste momento a ciência está passando por momentos difíceis. Eu queria saber de vocês como administrar um setor que trabalha diretamente, né, com pesquisa. Quer dizer, nesse momento, professor, lá no IFSC, qual é o pensamento da comunidade lá? Bom, a gente, talvez a questão de restrição orçamentária geral da instituição, né, às vezes ela mascara até os problemas que a gente tem em uma ou outra pró-reitoria. De fato, a gente tem um problema de redução de orçamento, no caso do Instituto Federal de Santa Catarina, como um todo. E esse orçamento ele reduz inversamente proporcional ao crescimento do Instituto. Falei anteriormente da nossa jovialidade como instituição e do processo de expansão. Nós ainda temos muito investimento a ser feito para completar a estrutura dos campos, para receber novos servidores que estão sendo contratados e implementar as ações de ensino, pesquisa e extensão que estão planejadas. Então, além do problema de redução de orçamento, nós temos ainda uma questão que nós ainda estamos no investimento de ampliação de infraestrutura para completar com aquilo que foi planejado. Professor pró-reitor da UDESC, a situação lá também, já que o senhor é de uma instituição estadual, né? A situação, naturalmente, ela é difícil para todas as instituições, sejam federais ou estaduais. Ali na UDESC, nós estamos, como nós, digamos assim, não estamos vinculados a um orçamento federal, nós recebemos um percentual da arrecadação do Estado e dentro desse percentual sai toda a parte, vamos dizer assim, de salários da universidade e 25% é o que nós podemos utilizar para custeio, manutenção e investimentos. Então, a partir do momento, já desde o ano passado, quando nós começamos a sentir esta perspectiva de dificuldade, nós começamos a tentar fazer algumas ações. Por exemplo, esse ano nós lançamos um edital de apoio à pesquisa, ele já vinha sendo feito com bastante regularidade, nós temos de apoio dos grupos de pesquisa, e a FAPESC tradicionalmente tinha sido nossa parceira, entrando com uma parte do valor. Esse ano, infelizmente, a FAPESC, por contingenciamento financeiro, também não teve condições de aportar, e nós decidimos, dentro da universidade, bancar a parte da FAPESC. Muito bem, para fechar este bloco, professor Sebastião, a UFSC também, queria que o senhor fizesse uma rápida avaliação da situação que a comunidade está passando nesse momento. A situação da UFSC, ela evidentemente não é diferente das demais universidades aqui do Estado e também do Brasil, mas apesar de todas as contingências, os contingenciamentos que tem acontecido, o orçamento da universidade previsto até o momento ele está sendo minimamente atingido e cumprido, né? É óbvio que nós estamos falando até este momento. Nós também estávamos falando aqui anteriormente que uma das dificuldades que talvez a gente enxergue no futuro é um pouco a falta de perspectiva. A gente não sabe exatamente como as coisas vão se comportar daqui para frente. Uhum. Isso se aplica especificamente na questão da pesquisa das bolsas, né? Já que é o tema que a gente vai discutir aqui, talvez com mais profundidade. Quer dizer, até o momento, nós não tivemos, no tocante a bolsas de iniciação científica em particular, nós não tivemos cortes, mas, insistindo, até o momento. Muito bem, fechando então este bloco, estamos falando com os pró-reitores de pesquisa da UFSC, IFSC e UDESC. O nosso assunto hoje de pauta no lançamento aqui do programa, na estreia, é sobre a situação crítica da ciência brasileira. E no próximo bloco vamos falar mais sobre questão de bolsas, uma possível proposta aí também da criação de um partido político proposta por cientistas, tudo isso e muito mais logo após o nosso rápido intervalo. Muito bem, estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje estamos
conversando aqui sobre a situação da ciência brasileira e os nossos convidados, o pró-reitor de pesquisa da UFSC, Sebastião Roberto Soares, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UDESC, Antônio Carlos Vargas Santana, e também o nosso convidado, o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFSC, o professor Clodoaldo Machado. Bom, agora, professores, neste segundo bloco, eu queria falar um pouco exatamente da questão de verbas, a questão de pesquisa, quer dizer, com essa situação, pode-se ocorrer de as pesquisas pararem, essa situação aí de contingenciamento, né? Que seria o que essa palavra difícil é exatamente a retenção de verba, não que a verba não vai ser liberada, uma hora ela vai ter que ser liberada, né? Eu queria que vocês falassem, começando aqui pelo professor, dessas situações críticas, né, de repente suspensão de bolsas, parada das pesquisas, como é que vai ficar? Valdo, a geração de conhecimento ela não ocorre a curto prazo. Você precisa de investimento a médio e longo prazo, continuidade desse investimento. As etapas da pesquisa precisam ser realizadas e elas não é eventualmente com um projeto contratado em um único período que você consegue chegar a cumprir os objetivos daquela pesquisa por completo. E isso é o mais preocupante, porque no momento que você tem uma redução de recursos, você começa a fazer descontinuidade de projetos. E até você retomar essa pesquisa, você vai ter sérios problemas. Nós temos um problema adicional que, marcadamente, as nossas pesquisas no IFSC são feitas em parceria com a comunidade. E muitas delas com aporte de recursos da comunidade. Então, a descontinuidade gera essa desconfiança também nas nossas instituições. Com certeza. Nós ainda temos um problema adicional, quer dizer, a sociedade que veio, contratou um projeto junto com a gente, a partir do momento que a gente não consegue dar contrapartida a partir dos recursos, perde a credibilidade também. E esse é um problema gravíssimo, olhando para frente, da imagem das nossas instituições, que são referências, né, como instituições de ensino, de pesquisa e de extensão. Acho que esse é bastante grave problema nesse sentido. Professor, essa credibilidade eu acho que é importante, né? E normalmente o setor público ele é criticado por detalhes, quer dizer, o setor público não está cumprindo com a sua função principal, né? A sua função social e etc. Né? Exatamente. Nós agora ali na UDESC, por exemplo, nós estamos criando uma resolução interna, quer dizer, trabalhando com leis, já que não temos muito dinheiro. Então, estamos pelo menos criando as condições legislativas, digamos assim, internas, para poder, por exemplo, fazer um edital para pesquisa aplicada. Né? Mas a grande preocupação nossa é a perspectiva futura. Porque hoje você, com pouco recurso que você tem, você sabe que você consegue dar continuidade para algumas poucas coisas. Se o recurso externo continua minguando, fica difícil de você manter e alavancar coisas novas, né? Projetos novos. E talvez o mais assustador, que é o que a gente há pouco estava conversando, é que você não consegue ver uma perspectiva de curto prazo, que você diga assim, vai melhorar. Não, quando você olha para frente, você diz, daqui a um ano e meio, talvez esteja igual ou pior. E isso é que realmente é o que nos mata. Você não consegue projetar o futuro. Você não tem garantia. Nem o futuro, eu diria o futuro agora bem próximo. Exatamente, porque eu não sei, por exemplo, se eu criando a resolução, se eu posso fazer um edital, porque eu não sei se eu vou ter disponibilidade de recurso. Exatamente. Você cria uma expectativa, faz as pessoas irem atrás, estabelecer parcerias com a sociedade, e aí você não tem o recurso para disponibilizar. Então, isso é o que realmente, hoje eu acho que é nefasto para todo gestor de pesquisa, para todo pesquisador, para todos. Professor Sebastião, pois é. Bom, é difícil de não ir na direção do que os colegas colocaram aqui. Essa na verdade, é o quadro que aparece. A título talvez de exemplo, colocando um pouco de números, se nós olharmos o orçamento que o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia tinha em 2013, 2014, por ali, era na ordem de 10 bilhões de reais. Para este ano, 2017, ele iniciou o orçamento na ordem de 5 bilhões. E houve já um contingenciamento de quase 50%. Quase a metade. Ou seja, nós estamos 44%. hoje... Isso. Aí o orçamento que está se trabalhando neste momento é de
quase que de um quarto daquele de alguns anos atrás, certo? Bom, esse contingenciamento, ele mais ou menos foi, vamos dizer assim, dá para dizer que ele foi quase que linear, né? Em quase todos os ministérios aconteceram isso. E dentro do ministério aconteceu isso também com o próprio CNPq. Então, assim, se está trabalhando hoje com um valor muito inferior àquele que se tinha há alguns anos atrás. E nessa mesma direção, nós não sabemos, vamos dizer, como vai ser no ano que vem. Vamos dizer, sendo otimista, o que está sendo proposto é que o orçamento do ano que vem seja semelhante para baixo em relação a deste ano. Então, assim, é claro que isso faz com que nos deixe com uma certa insegurança com aquilo que nós venhamos a assumir, certo, em termos de pesquisa e tudo mais. É claro que nós temos que também começar a partir, paralelamente a isso, a buscar também novas fontes, vamos dizer assim. Essa questão de buscar junto ao setor produtivo, certo, apoio, para que as pesquisas possam, vamos dizer assim, continuar acontecendo e para que nossos alunos, nossos professores, nossos técnicos possam continuar desenvolvendo as suas atividades de geração de novos conhecimentos. Agora, eu diria assim, essa retenção, né, que é o contingenciamento, ele tem um prazo, né? Ele tem um prazo estabelecido, também é paliativo, ele pode ser até o final de ano, para o próximo ano essa verba retida pode ser liberada? Isso, na verdade, se a gente for, a menos que eu esteja compreendendo mal, né? Mas o contingenciamento ele se deve à necessidade do governo de conseguir, vamos dizer assim, estabelecer um certo equilíbrio de contas. Uma arrecadação do Estado, né, do Estado brasileiro tem sido frustrada, digamos assim, diante das expectativas do Ministério. O contingenciamento ele vem como algo imperativo para que ele possa conseguir atingir uma meta que está estabelecida pelo próprio governo, né? Como limite do que ele pode ter de déficit. Então, é uma visão que ela é política, ideológica, econômica, mas é uma visão, né? Nós poderíamos tentar interpretar isso de uma forma diferente, né? Na minha leitura, eu acho que quando um país está justamente num processo de crise econômica, é quando há mais necessidade de investimentos em inovação, em tecnologia, para justamente melhorar os processos, conseguir tornar a indústria mais produtiva, mais ágil, mais competitiva e mais barata. Mas, enfim, como disse, investimento investimento em pesquisa não é uma coisa de retorno imediato, curto prazo. Né, de curto prazo. Muito bem, fechando então mais este bloco, segundo bloco do Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. E hoje estamos falando sobre a situação atual da ciência brasileira. Os nossos convidados, o pró-reitor de pesquisa da UFSC, Sebastião Roberto Soares, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UDESC, o Antônio Carlos Vargas Santana, e o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFSC, Clodoaldo Machado. No próximo bloco, vamos discutir também a situação de cientistas que estão deixando o Brasil e, olha só, a possibilidade de nascer um partido político, que a proposta é para defender exatamente a ciência no Congresso Nacional. O Ciência Notícia faz um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre a situação atual da ciência brasileira, com os nossos convidados, o pró-reitor de pesquisa da UFSC, Sebastião Ribeiro Soares, ou Roberto Soares, retificando, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UDESC, Antônio Carlos Vargas Santana, e o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFSC, professor Clodoaldo Machado. Bom, senhores, eu queria agora, para fechar esse terceiro bloco, falar da situação da saída dos cientistas para fora do Brasil. Quer dizer, é uma opção? Qual é a opção aí nesse momento, se você está com uma pesquisa, de repente, em andamento, e aí a torneira secou, ou seja, a verba acabou? Professor, quem é que gostaria de... Pode ser Sebastião. Tá sempre de último aqui, tadinho. Agora nesse último bloco, eu primeiro. Começa por aqui, então. A primeira
primeiro pensamento que eu tenho, que é uma situação bastante delicada, porque, de um lado, alguns desses pesquisadores, muitas vezes, eles tiveram toda a sua formação financiada com recursos públicos. Então, é óbvio que, do ponto de vista social, parece um problema, né? A sociedade financia a formação de um cientista e, na sequência, ele deixa o país. Mas, por outro lado, nós temos que também nos colocar na posição do próprio pesquisador. O pesquisador, ele quer trabalhar, ele quer desenvolver, ele quer criar novos conhecimentos. Se essa oportunidade, se essas condições não são dadas a ele, é claro que ele não pode também ficar parado, ele tem que continuar buscando, né, desenvolver seu trabalho. Então, eu acho que há casos e casos, mas eu acho que é uma situação que não dá para generalizar, ser favorável ou ser contra. Eu vejo que uma pessoa que tem início de carreira, que tem uma formação toda apoiada por recursos públicos, deve ser dado, sim, a oportunidade para ele retornar ao país e dar as condições de trabalho que ele necessita e merece. É óbvio que se ele não recebe essas condições, ele, no meu entendimento, ele deveria, inclusive, buscar o seu caminho, certo? Seja lá onde for. Ele não vai ficar esperando que a oportunidade apareça. Essa é uma posição, como eu disse, que ela é muito pessoal, mas acredito que é difícil de ter uma generalização para a situação, dizer, ser contra ou ser favorável a isso. Professor Antônio Vargas, da UDESC, a sua colocação sobre esse detalhe aí também, você concorda? Concordo plenamente com o professor Sebastião. Acho que, vamos dizer assim, nessa situação de abandono do país, digamos assim, por parte de alguns cientistas, nós temos duas categorias, né? O jovem cientista que ainda está, às vezes, em formação, mas o que me parece mais grave é realmente o top da elite brasileira, né, que por justamente serem pesquisadores que têm um alcance internacional muito grande, conseguem ter portas abertas e convites, né, de grandes instituições para desenvolver a sua pesquisa, dar continuidade a elas fora do país. O impacto disso para o desenvolvimento da pesquisa no país que é tremendo. E nós só vamos perceber isso daqui a 20 anos. Né, que é exatamente essa elite intelectual, né, do ponto de vista da pesquisa, que deveria estar aqui no Brasil, ampliando seus grupos de pesquisa, conseguindo justamente irradiar esse conhecimento que eles possuem e que são as pessoas que estão mais ao alcance, digamos assim, do interesse de instituições estrangeiras. Isso me parece o mais triste. Para o reitor Clodoaldo Machado, de repente resolve-se a situação de um indivíduo, mas, como falou aqui o professor Vargas, não se resolve a situação de um todo, né? Então é mais ou menos isso? Exatamente. E o professor Antônio já falou anteriormente, a gente precisa, nesse momento de crise, as instituições de qualquer país efetivamente passam a ter um investimento maior em ciência e tecnologia. Foi assim que muitos países saíram da crise. Já é algo dado na comunidade econômica que você precisa, no momento de crise, fazer um investimento maior em ciência e tecnologia para reverter essa situação. E aí, esse seria o investimento necessário também para a manutenção dos nossos pesquisadores. No momento que a gente faz o caminho contrário, no momento de crise, a gente recua na disponibilidade desses recursos, a gente está afugentando o nosso pesquisador, né? Aliás, a gente formou ele nesse espírito investigativo, né? Todo investimento foi para ele ser um questionador da situação, como o professor Sebastião falou, gerar novos conhecimentos, e aí ele vai onde tem essas condições. Então, efetivamente, o problema é que o país precisa gerar essas condições de investimento em ciência e tecnologia, investimento na educação, para que a gente mantenha esses pesquisadores no país. É o país que tem que segurar as pontas, como diz na gíria, né? Exatamente. Bom, nós temos ainda 1 minutinho e meio aproximadamente. Eu queria fechar agora o programa com a opinião rapidamente dos senhores sobre essa ideia de se criar um partido político, ou seja, um partido que teria como objetivo, né, pressionar o Congresso Nacional para liberar, como agora, essas verbas que estão retidas. Começando para fechar com o professor pró-reitor de pesquisa da UFSC, Sebastião. Bom, particularmente, eu acho que essa ideia, não concordo com ela, de ter um partido político especificamente voltado para a ciência, porque eu acho que o partido político que se preze, ele deveria ter, vamos dizer, nas
nas suas bases, incorporado essas questões associadas ao desenvolvimento científico, à educação, à saúde e tudo mais. Coisa que nós não vemos hoje nos nossos partidos, né? Eu acho que a maior parte deles não se preocupa com questões de base como essa. O que eu penso que deveria acontecer é que, dentro desta linha, é que os partidos políticos teriam que assumir a causa, né, da ciência, da tecnologia, da educação do país. Aí sim, vamos dizer assim, eles estariam defendendo, né, os interesses nacionais no sentido somatório. É o somatório disso. E é claro, esses partidos incorporarem pessoas, né, que tenham a ciência, a tecnologia como uma causa a defender dentro de partidos já existentes. Agora, um partido especificamente para a ciência, eu acho que nós já temos partidos suficientes aí para um a mais, não vai ser a solução. O professor Antônio Vargas, da UDESC, reitor, a sua opinião aí também é mais ou menos por aí, né? Exatamente. Se o Sebastião se candidatasse, eu votar. Estou brincando. É o único voto, então. Seria o único voto. Também 2 votos aqui, ó. Opa! Dois. Não, vai avolumar, vai Então, avolumar. 3, Vai avolumar assessor de rapidamente. imprensa dele. Brincadeiras à parte, eu concordo plenamente com o professor. Se partido político fosse solução, o Brasil seria Japão em desenvolvimento científico e tecnológico, porque o que não falta é partido. O que eu acredito que falta são os partidos, de fato, representarem a sociedade. Desenvolvimento científico, né, não é uma questão partidária, ela é uma questão de Estado, é o desenvolvimento da sociedade, de um país. Portanto, isso deveria ser programa de qualquer partido político. Todos os partidos deveriam lutar e brigar e defender por isso, em vez de ficar defendendo apenas os seus próprios interesses, que já estão completamente descolados do que é a necessidade da sociedade e o interesse da sociedade. Essa é que é a realidade. O partido não vai solucionar. E para fechar, o professor aqui do IFSC, pró-reitor de pesquisa, sua ideia também parte por aí, ou não? Não, vem ao encontro dos colegas. Né? Melhor ainda. Já dei o voto também para o Sebastião, né? Efetivamente, a ideia parece que nasceu dentro de um grupo, né, de discussão dentro da SBPC, e essa semana, né, já foi publicado também que esse grupo não leva adiante a ideia da formação do partido político. Me parece muito mais colocar essa situação já falada aqui pelos colegas. Quer dizer, nós precisamos ver representado os nossos políticos, a discussão da ciência e tecnologia como forma prioritária, dos investimentos que a educação no país precisa. E aí eu acho que é muito mais, né, essa proposta, o que se fez na SBPC para chamar a atenção para isso, efetivamente. Realmente funcionou. E funcionou, né? Deu resultado, a gente está aqui falando sobre esse tema. Olha só, chegamos ao final do programa de estreia do Ciência Notícia. O programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje, o nosso lançamento aqui, essa ideia está, eu diria, começando a aflorar, professores. Então, a nossa ideia foi lançar esse programa e, a partir desse momento, vamos começar a discutir assuntos do meio científico. Conversamos com os pró-reitores de pesquisa, o pró-reitor de pesquisa aqui da UFSC, o professor Sebastião Roberto Soares, e também o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UDESC, Antônio Carlos Vargas Santana, e o outro convidado também, o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFSC, Clodoaldo Machado. Agradecemos a participação de vocês e até uma próxima oportunidade, com certeza, né? Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Agradecemos também a sua audiência e fique ligado na próxima edição do Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico.